Olá, seja bem-vindo ao canal Direito Distinto. Você já deve ter falado, ou no mínimo, ouvido falar. A justiça tarda, mas não falha. Há muitas formas de a justiça se concretizar. Há os que esperam agir de um ser supremo. Pode-se recorrer ao direito, mas alguns agem por conta própria, acreditando ser o meio mais eficaz. Antes de mais nada, devo fazer o alerta. A lei brasileira não permite a aplicação da justiça pelas próprias mãos, desrespeitando as leis em vigor. Artigo 345 do Código Penal Brasileiro. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permitir. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, geralmente, faz-se necessária a intervenção do Estado na pessoa do juiz para trazer justiça a um problema que as partes não conseguiram ou não puderam resolver entre si. Mas mesmo assim, muitas pessoas não se sentem satisfeitas com o resultado decretado pelo Poder Judiciário, apesar de estarem de acordo com a lei. Para entender como a lei pode ser aplicada e ao mesmo tempo a parte não se sentir justiçada, ou pior, se sentir injustiçada, é o porquê trago o debate sobre o que vem a ser direito e justiça. O primeiro ponto é separar o direito da justiça. Num primeiro momento pode parecer contraditório, mas analisemos separadamente o direito. O direito deve ser entendido como um conjunto de normas impostas pelo Estado que visa orientar os procedimentos de todos diante dos possíveis acontecimentos durante sua vida. Um instrumento norteador para o alcance da justiça ideal e paz na sociedade. O órgão legislador olha para o passado e edita como regular e orientar a todos sobre como deve se comportar em uma eventual futura repetição daqueles acontecimentos, baseado num ideal de justiça. O processo legislativo merece um vídeo próprio. A lei pode ser boa ou não. Somente será boa se for justa, ou pelo menos mais justa possível. Como assim? Em outro momento, veremos a história das leis e suas origens, mas já houve leis impostas pela tradição do povo ou religião. Hoje, as leis são normas expressas, escritas, concretas, ainda que às vezes dependam de uma interpretação do aplicador da lei quanto ao seu conteúdo. O que não se nega é que as leis sempre ostentaram a justiça como seu fim. Mas o entendimento do que vem a ser justiça é pessoal. É mais um sentimento, um ideal. Segundo Platão, a justiça perfeita se situa no mundo das ideias, com concepções utópicas de difícil explicação e aplicação no mundo concreto, ante as falhas do ser humano. Aristóteles tenta aplicar o entendimento de Platão e conceitua a justiça como um meio-termo entre o excesso e a falta. Mas esse conceito é vago, pois deixa o cargo de cada um o entendimento de quanto lhe falta ou sobra. Ao aprofundar a explicação, Aristóteles divide a noção de justiça em total, que é representado pela intenção das leis, particular distributivo, semelhante à meritocracia, e o particular corretivo, que pretende o equilíbrio entre os iguais. Já Santo Agostinho entendeu que a justiça era humana ou divina, sendo a primeira falha e em constante aperfeiçoamento, enquanto a divina representa o mesmo que a justiça ideal de Platão ou a total de Aristóteles. E, por fim, São Tomás de Aquino percebeu a justiça em si como uma atividade de razão do próprio indivíduo, para colocar em prática o hábito de diferenciar a cada um na medida adequada. Portanto, se alguém não consegue por si só alcançar essa percepção, depende de que um terceiro imponha esse meio termo. Ou seja, desde os pensadores mais conhecidos da antiguidade até os dias de hoje, não foi possível definir
a justiça sem influência dos conceitos já estabelecidos, costumes e pensamentos dominantes de cada época. E mais, não foi possível definir a justiça sem a própria influência do pensador. Por isso, fica evidente que o entendimento do que vem ser justiça é pessoal. O que um entende por justo muitas vezes não coincide com o pensamento do outro, a depender dos valores, visão de mundo e princípios de cada um. Esse conflito, para entender o que é a justiça, se verifica no processo de criação das leis. Lembrando que o Estado somente pode aplicar a justiça de acordo com o previsto em lei. Então, sendo o direito um instrumento para materializar a justiça, evidentemente que sua capacidade de concretizar está intimamente ligada ao entendimento de justiça do legislador quando da formação da lei e do julgador quando da sua aplicação. Mas não só isso. Como as leis são construídas via de regra pela expressão da maioria dos indivíduos de um povo, a justiça acaba por ser um reflexo da consciência coletiva dominante, norteadora da moral. E como tal, o direito visa alcançar o sentimento de como manifestar justiça no entendimento desse consciente coletivo. Só que, em qualquer análise, a justiça se materializa no indivíduo, de modo que a justiça plena somente se realizaria se todos os indivíduos envolvidos percebessem que não houve excesso nem falta, principalmente o excesso, que é muito mais difícil de ser observado. Ou seja, mesmo a lei sendo cumprida à risca, pode o indivíduo perceber-se lesado. Especificando a percepção da justiça nos processos judiciais, o juiz somente pode decidir o caso concreto baseado na lei. Diz-se no mundo do direito: o que não está nos autos não está no mundo. Isso significa que, apesar de o processo buscar a verdade real, para que o juiz possa decidir de forma mais justa, o juiz somente pode considerar como relevante para a tomada da decisão os elementos que se firmaram como prova dentro do processo. Ou seja, mesmo que haja uma verdade sendo julgada, se ela não for provada, como poderá o juiz vir a conhecê-la? Muitas vezes, há circunstâncias que, infelizmente, não podem ser provadas, e em outras, muitas provas parecem suficientes para quem já conhece os fatos em julgamento, mas, na verdade, são insuficientes para convencer um terceiro imparcial. Eventualmente, há leis que pretendem interferir na realidade, afirmando determinada condição, até que se prove o contrário, como a mais famosa presunção de inocência. E por toda essa dificuldade, uniformizar o que é justiça, a edição de leis justas e o cumprimento dessas leis baseadas apenas em provas, a justiça que se pretende alcançar muitas vezes fica distante da percepção de justiça que cada um desenvolveu ao longo da vida. Hoje o tema é um tanto filosófico, mas sempre é bom reavaliar os conceitos das palavras, para que não se perca o real significado. Um abraço e até mais.